Paz e bem. Paz e bem. Você que nos acompanha pela rádio Educar FM, pelo site da rádio. Você que nos acompanha pelo Facebook, YouTube. Nosso bom dia, nosso paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje estamos no nosso quarto dia do cerco, né? Hoje será o dia da terceira volta do cerco de Jericó. Você é convidado a estar conosco nesse momento. Hoje celebramos mais uma manhã, pela graça de Deus, no cerco de Jericó. Só quero lembrar que meio-dia nós temos a hora da graça. Todos os dias, ao meio-dia, a hora da graça. E assim nós vamos caminhando com a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Santa Missa, vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano deste ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu ganhasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigos dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aspirai as coisas do alto, buscai os dons celestiais, os dons mais elevados do Senhor. A palavra de Deus que nós ouvimos na primeira leitura, Paulo, ele vai orientar o povo a não buscar as coisas do mundo que só se elevam até um patamar. E quando nós observamos a leitura, nós vamos observando que ele vai apontar um caminho. E, queridos irmãos, nós vivemos num tempo que a nação, ela não estava buscando ou não está buscando as coisas do alto. Está muito voltado para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ventre. E, consequentemente, vai se enquadunando com o Evangelho. Nós vamos percebendo que há uma comunhão muito grande do Evangelho que Jesus nos aponta para uma nação, para um povo que parece criança. As coisas acontecem e eles, está tudo bem, caçoa de tudo, não leva muito a sério. Criança, ela não tem uma noção das coisas em sua totalidade. E nós vamos observar que São Paulo, ele vai traçar um caminho. Ele vai dizer que se falasse todas as línguas do mundo, se ele fizesse 1000 coisas, se ele fizesse tantas coisas, se fizesse as melhores profecias, se ele pudesse convencer tantas pessoas a tudo, mas se não tiver amor, nada serve. A palavra de Deus vai traduzir o amor como caridade. E caridade não é uma atitude, uma ação caritativa de uma ONG, de um bem que nós fazemos ao outro. Aqui a palavra de Deus está falando sobre o amor, e esse amor que é puro, esse amor que fala do amor de Deus, que é paciente, que é bondoso, que tudo suporta. Então, quando nós ouvimos falar na palavra de Deus sobre caridade, está falando justamente sobre esta caridade, desse amor puro. Até uma ação feita para alguém não é uma ação, como falei, caritativa, não é um assistencialismo, mas sim uma ação de amor para com o outro. Uma coisa é nós darmos alguma coisa a alguém, mas nós temos um interesse porque fazemos algo por alguém. Dar com a mão para que a outra veja. O amor, a caridade, o amor propriamente como caridade, é esse amor que faz as coisas por amor a Deus, porque compreende essa caridade divina no seu ser. Então ele vai ter essa ação de amor, essa ação de caridade para com o outro. E assim nós vamos observando que São Paulo, ele vai traçando o que nós
como nós devemos nos comportar. Nos comportar como esse amor que é paciente, esse amor que é capaz de ser doação, de partilha e ser sincero. O amor de Deus em nós, ele é sincero. E se é preciso buscar as coisas do alto, os dons mais elevados, nós estamos aqui falando dos dons espirituais. Nós não estamos nem falando dos dons humanos, da nossa ação, da nossa vida profissional humana. Nós estamos falando de uma ação dos dons celestiais, dos dons que nós compreendemos. Aí nós vamos perceber, queridos irmãos, que a palavra de Deus hoje traz para nós as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. A fé, nós sabemos que somente pela fé nós iremos compreender os mistérios de Deus, porque nós acreditamos em algo que nós não estamos vendo e esperamos aquele que nós temos certeza que vive e que reina no nosso meio. Então nós precisamos perceber que se nós cultivarmos em nós os dons celestiais, os dons mais elevados, nós vamos poder amar com sinceridade verdadeiramente. Nós vamos ter dons diversos, os dons de línguas, dom de ciência, de profecia, só que esses dons irão passar, irá restar ao final o dom do amor, o dom dessa caridade. Então profecia passa, dom de visão, tantos dons que nós temos, dom da piedade, dom de ciências e diversos dons que nós desenvolvemos, esses dons eles irão passar e só ficará verdadeiramente de forma concisa em nós o amor, que é a caridade. Como falei, a caridade trata-se do amor puro aqui nessa passagem. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos observando que a palavra de Deus, ela ainda nos apontando para as virtudes teologais, ela também vai nos apontar para uma vida digna daquilo que nós somos chamados. Nós devemos esperar. E esperar em quem? Esperar nos poderosos deste mundo? Esperar na outra pessoa? Esperar em alguém? Nós devemos esperar em Deus. A esperança, ela não é a última que morre. A esperança é aquela que faz uma passagem e nos espera, que está de braços abertos para nos acolher. A esperança, ela não morre. A esperança é o nosso Deus, essa é a nossa esperança. A esperança é a última que morre. Não é a última que morre. A esperança, ela faz a passagem, passa, nos ensina e nos espera. E a nossa esperança chama-se Jesus e Jesus de Nazaré. Queridos irmãos, se Jesus fosse uma esperança que morre, ele não seria o primeiro e nem seria o último, porque Jesus veio milhares de anos depois de muitos profetas que passaram e que morreram. E muitos estão morrendo como esperança para muitas coisas. Por isso que nós não podemos confundir. A nossa esperança não está em homens de carne e sangue, mas está naquele que veio viver a nossa humanidade para nos conduzir para a sua divindade. Então nós vamos entendendo que nós temos fé, a esperança e o amor. De todas essas restará a caridade, que é esse amor de Deus. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem pessoas hoje, nos tempos atuais, que estão odiando essa passagem da palavra de Deus, porque ela foi usada como instrumento político. Ela foi utilizada muito no meio político. E agora tem pessoas que, como sempre se sentiram incomodados com a palavra de Deus, hoje estão odiando esta passagem da palavra de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz é aquela nação que o Senhor escolheu por sua herança.
Veja, o Senhor escolheu um povo, Israel, para que houvesse a sua manifestação, para que as pessoas pudessem discernir entre tantos deuses que existiam. E no meio dos deuses vai aparecer um Deus que é único e que é verdadeiro, ou seja, os outros nunca existiram. E aí, a partir daí, Deus se manifesta para todos os povos, para todas as nações, e vai confirmando a sua presença e a sua aliança, e vai renovar a sua aliança no Cristo Jesus. Assim nós vamos entender, queridos irmãos, que se a nação cujo Deus é o Senhor escolheu esta nação por sua herança. Todos os povos são chamados a vivermos em Deus. Todos nós somos chamados a buscarmos as coisas do alto, para que nós possamos servir ao reino de Deus, para que nós possamos viver plenamente na nossa humanidade. A nossa humanidade, comparada à humanidade de Jesus, ela é uma humanidade imperfeita. Mas a nossa humanidade propriamente feita, ela é uma humanidade perfeita, porque assim Deus nos fez perfeito como seres humanos. Mas a palavra coloca aqui o imperfeito, porque nós não somos como Deus em sua plenitude, como Jesus, como aquela vida que Ele nos propõe. O Senhor Deus, Ele colocou a perfeição da nossa humanidade em Adão e Eva, mas eles jogaram fora essa plenitude da vida e trouxeram, e foram obrigados a vir a graça de Deus, porque eles trouxeram o pecado, e veio Jesus mais uma vez mostrar a vida que o Senhor nos propõe para nos lembrar. Deus nos deu uma vida perfeita em Adão e Eva. Por ele veio o pecado e nós nos tornamos imperfeitos comparado àquela vida primeira. E aí nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, em Jesus buscar essa perfeição de vida, essa perfeição humana, para que nós possamos assim glorificar o nosso Deus em espírito e em verdade. É importante que nós possamos perceber que quando nós vivemos como criança, nós não temos um sentimento tão profundo, tão racional. Criança muitas vezes não sabe o que está acontecendo nas coisas. Um velório, ela pode estar rindo no meio dos outros. Ela pode não estar entendendo as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes uma festa, ela não sabe o que está acontecendo direito, porque ela pode ver muitos movimentos, mas ela não tem noção do que se passa. E essa nação que o Senhor vai colocar, essa nação desprovida de razão, de um sentimento coeso com sua razão, Jesus vai começar a criticar esse povo. Mas esse povo, eles vão criticar Jesus, porque Jesus, ele vive com publicanos, com pecadores. Publicanos são pessoas preocupadas com impostos, exploradores do povo. Se coaduna muito bem com as questões, com aquelas preocupações dos impostos que nós pagamos nos tempos atuais, que somos explorados, para manter uma elite que, comparada à humanidade, comparada à nação, é um pouco elite que se beneficia da exploração de nossa pobreza. Então Jesus convivia com este povo, mas qual era a de Jesus? Era o seu testemunho converter as pessoas para Deus. E esse foi o trabalho de Deus. Mas nós vemos muito, queridos irmãos e irmãs, uma má interpretação. Tem muitos que dizem, não, nós temos que estar no meio dos pecadores, mas quando você vai ver, ele está fazendo a mesma coisa que os pecadores. Jesus estava lá para dizer, olha, não é desse jeito que vocês estão agindo. Jesus não era uma pessoa qualquer no meio do povo. Jesus era rígido, Jesus era firme, Jesus tinha certeza para o que ele veio fazer.
Mas muitos de nós que estamos diante do altar, que estamos na frente da igreja, nós não sabemos para que nós viemos e nós queremos estar no meio dos beberrões, nós queremos estar no meio de todos os pecadores para pecar com eles. Nós somos chamados a sermos diferentes. Nós somos chamados a levar esse calor do Espírito Santo. Nós somos chamados para levar esse aconchego de um colo de mãe. Nós somos chamados a deixar Deus agir através de nós para a conversão, para a mudança de vida. Mas nós nos misturamos com os pecadores e nos fazemos um com eles. E nós não fazemos um com Deus. Porque eu quero que aquela pessoa seja meu amigo, minha amiga. Mas eu não estou preocupado que aquela pessoa seja convertida para Deus. Ela pode até me rejeitar, pode não gostar de mim, mas o importante é que ela possa perceber que ela encontrou Deus. E se você, querido irmão, querida irmã, em algum momento você se tornou uma pedra de tropeço para alguém, pode ter certeza que lá na frente aquela pessoa vai perceber que você não é aquilo que eles pensavam e ele vai se utilizar do teu testemunho para uma mudança de vida. Você foi sinal de Deus na vida deles. Se nós quisermos converter alguém, não sejamos iguais a eles. Somos pecadores na nossa humanidade, a palavra de Deus diz isso, não tem como mudar. Mas nós não podemos alimentar o nosso pecado a partir do pecado do outro. Nós somos chamados à mudança de vida, a eliminar os pecados da nossa vida e lutar para que o outro também mude de vida, para que nós possamos salvar almas para Deus. E quem faz amigos não salva almas para Deus. E nesse sentido que eu falo sobre amigos, é viver o pecado que o outro vive. Você sendo alguém que é convidado a uma conversão do outro e você está no meio deles. Então, esse tipo de vida, você não está salvando a vida do outro. E você está se perdendo com ele. Portanto, deixemos que a nossa inteligência, a nossa capacidade racional nos convide a nos aproximar de Deus, para que nós possamos ser um convite para que o outro se converta, se aproxime de Deus. E que nós, quando vivermos no meio dos pecadores, cada vez mais pecadores do que nós, levemos para Ele a vida dos santos, a vida do santo dos santos, que é o nosso Deus. Que a palavra de Deus nos ajude a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor.
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, ao celebrarmos a paixão dos mártires Cornélio e Cipriano, para que a Eucaristia nos torne firmes na diversidade, como os fez corajosos na perseguição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pelo qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche com teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, transforma meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, me brotar a paz, o amor e a salvação. E no teu altar seremos um em comunhão. És grande, ó meu Salvador. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora, teu santo sangue, Senhor, me enche do teu amor, Senhor. Pois receber Jesus na palavra, na Eucaristia,
após estarmos em comunhão com nosso Deus, aspiremos às coisas do alto, os dons mais elevados para a nossa vida. Que a fé possa ser a força, a sabedoria, que a fé seja em nossa vida a certeza daquele que nós não vemos, mas também a certeza de que com Ele estaremos. Que você possa, nesta manhã de quarta-feira, se unir à presença maternal da Virgem Maria para agradecer por este filho, pelo seu sim, pelos santos mártires São Cornélio e São Cipriano, e que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, viver esta esperança certa, esse amor que nos distingue dos outros. Somos chamados como cristãos a manifestar o amor de Deus a tal ponto para que os pagãos, os pecadores, os idólatras, os incrédulos olhem para nós e possam dizer: olha como eles se amam, olha, não falta nada para eles, eles vivem felizes com tão pouco. Nós precisamos buscar os dons celestiais. Nós precisamos viver verdadeiramente com a sabedoria de Deus para nos alimentarmos do alimento sólido que vem do Senhor. Que a Virgem Maria interceda por cada um de nós para que sejamos santos, pois é vontade do nosso Deus. E possamos nos unir à igreja, rezando como a igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, por esta Eucaristia que recebemos e pelos exemplos de São Cornélio e São Cipriano, sejam fortalecidos pelo vosso Espírito para dar testemunho do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, você que nos acompanha pela Rádio Educar FM, meio-dia nós estaremos juntos novamente com a hora da graça. Nós rezamos o ofício da graça nesse horário. Então você é convidado de meio-dia a estar conosco. Você que nos acompanha também pela difusora do nosso santuário, meio-dia estaremos juntos na hora da graça. E também durante todo o dia de hoje nós vamos estar em sentinela, sempre vai ter alguém rezando, pedindo a Deus na presença de Jesus Cristo. E assim, queridos irmãos, nós vamos chegando também para um dia de confissões. Você que ainda não teve a oportunidade de vir ao santuário, você pode vir para as celebrações, confissões e fazer a visita às obras de arte que nós estamos com exposição aqui na sala de catequese. Então venha prestigiar os artistas da terra, pois você verá quadros belíssimos. Então até à noite, até a presença de cada um de vocês, quando nós nos vermos novamente, vamos então receber a bênção final. Mas tem um aviso, a caixa de pedido está aqui no centro da igreja, que você possa trazer teu pedido e colocar aqui na caixinha de orações, e também nos ajudando na caixinha de coleta para as questões do cerco de Jericó, para nos ajudar. Então nós agradecemos
pela bondade de cada um de vocês e que Deus possa recompensá-los. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, Santa Cecília, São Padre Pio, São Francisco, Santa Clara, São Cornélio e São Cipriano, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.